Recentemente, foi veiculada pelos meios de comunicação a notícia de um menino de 8 anos que foi algemado numa escola no Kentucky porque não se comportou adequadamente. Há relatos de que a criança teria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estima-se que 40% dos alunos que estão nas séries iniciais têm algum tipo de dificuldade para aprender, mas 6% da população mundial tem realmente algum tipo de transtorno de aprendizagem. Esses dados são retirados de pesquisas em países em desenvolvimento. Outra pesquisa americana indica que 40% dos jovens que têm dificuldade para aprender interrompem os seus estudos no que seria o equivalente ao ensino médio do Brasil. Atualmente, é tão comum confundir dificuldades de aprender com transtorno de aprendizagem que se torna importante a pergunta: isso realmente existiu e simplesmente não era percebido, ou realmente existe um aumento do número de casos? E se por acaso não houver o diagnóstico e tratamento correto, que influências isso pode acarretar na vida adulta? Transtornos de aprendizagem. Este é o tema do programa Vida Viva de hoje e a convidada que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a professora Elaine Cobos. Professora Elaine, nós temos muita alegria em recebê-la aqui no programa Vida Viva. Vamos aprender muito com você hoje, viu? É uma honra e obrigada pelo convite, viu, Mariana? A professora Elaine é psicopedagoga formada pela PUC e também trabalha como orientadora educacional, além de trabalhar em seu consultório. Professora, quando é que a dificuldade para aprender é chamada de transtorno de aprendizagem? Primeiramente, é importante esclarecer a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela seria uma coisa passageira. Então, por exemplo, uma criança não consegue ler. Ok. Então, ela pode não conseguir ler por um momento ou uma estratégia naquele momento que ela está desenvolvendo atividades. Então, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns pais e professores podem caracterizar como uma dislexia. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem. O que diferencia? O transtorno é biológico, então não é uma situação passageira. Há uma dificuldade no sistema nervoso central que precisa ser estudado, analisado para trabalhar com essa criança. A gente que não vê isso todos os dias como você, pode ter uma impressão que, não sei se é certa ou errada, mas eu vou te perguntar agora e você vai me dizer. Antigamente, sempre teve gente que tirava notas boas e gente que tirava notas ruins na escola, sempre teve o que tinha mais ou menos dificuldade. E de alguns anos pra cá, a gente começa a ver que se fala muito, é muito popular, dislexia, transtorno TDAH, sei lá, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas eu te pergunto, a senhora acha que os casos sempre existiram, mas eram subdiagnosticados, ou que realmente existe uma maior incidência nos dias de hoje dos transtornos de aprendizagem? São duas coisas. Então, uma situação é que hoje as pessoas têm mais informação, acesso à informação. Então, o advento da internet, as leituras, então as famílias, elas acabam tendo informações sobre esses nomes. A dislexia, a descalculia, o déficit de atenção. Outra situação é o estudo, né? A ciência que colaborou para a gente traçar o diagnóstico. Eu não diria que nós temos mais casos. Precisamos tomar um cuidado. Na escola, vamos pegar no espaço escolar, as situações vão acontecer e nós vamos nos depararmos com sintomas. Então, eu gosto muito de esclarecer essa questão do sintoma e a causa. Okay. Então, por exemplo, uma criança agitada. Então, ela não para quieta na cadeira, ela é agitada. Ela é uma criança que não significa que tem uma hiperatividade. É porque às vezes ela já vem rotulada. É uma criança hiperativa. Isso. Fulana é hiperativa. Os pais, você está grávida, não é? Os pais, de acordo com a expectativa que toda mãe tem e com a preocupação, eles vão até a internet e pesquisam. Então, a criança agitada, ela não para quieta, não tem paciência para assistir um filme. Então, são sintomas, por exemplo, da hiperatividade,
que não significa que uma criança agitada seja hiperativa. Que toda criança agitada seja hiperativa. A dislexia, a leitura que eu acabei de, que eu havia falado, a criança não está conseguindo ler. Então tem lá, ela não consegue ler, ela não consegue decifrar o som das palavras, não consegue montar uma frase. São sintomas que a gente encontra na dislexia, mas não significa que uma criança que apresente esse sintoma naquele momento é disléxica. Ok. E como é que a gente começa a perceber que há algum problema? São os pais que percebem, a escola? Como é que é feita essa questão e como é que eles chegam até você? Geralmente, Mariana, é a escola que encaminha. Tá. Porque quando a criança está no contexto familiar, a família não percebe a dificuldade da leitura, da escrita, ou se ela é mais agitada. Então, na escola, que ela vai ter que ser mais resiliente, se adaptar ao coletivo e aonde tem as regras. Então, por exemplo, quando ela tem que aprender a ler, ela tem que passar por regras, seguir regras. Quando ela tem que sentar na carteira, horários, ela passa por regras. Então, geralmente, é a escola que encaminha para o consultório. Ok. Tá? E quais seriam os transtornos mais frequentes nas crianças e jovens? O que nós temos recebido no consultório e também observado na escola é o transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade. Atualmente, nós temos o processamento auditivo alterado, que é o PAC, que é um transtorno que dificulta também a leitura. Então, às vezes, há uma semelhança muito grande com a dislexia e a disgrafia. Certo. Tá? São os mais frequentes que nós estamos tendo hoje no âmbito escolar e na clínica. Eles são aprendidos ou eles são problemas realmente inatos, né? Que a criança já nasce com eles? Ou tem uma carga hereditária? Como é que funciona isso aí? Então, o transtorno de aprendizagem é genético, é biológico. Então, a criança ela vai nascer com esse transtorno. Mas há essa confusão em relação ao comportamento. Então, tem alguns estudos hoje, quando a gente fala, por exemplo, do déficit de atenção. Ele é um déficit de atenção. Será que ele é genético? Porque teria que ser genético, né, pela a teoria, pelo o específico, ou ele é comportamental? Então, pela falta de disciplina das famílias, do limite, se tem essa confusão. Eu não sei se isso influencia, mas a falta de ter espaço para a criança brincar, isso pode influenciar? Porque às vezes a gente pensa, a criança fica lá o tempo todo fechada dentro do apartamento, só computador, videogame. Isso pode precipitar algum tipo de transtorno que se confunda com transtorno, por exemplo, de hiperatividade? Sim, então uma dica para os pais. Criança precisa interagir. Okay. Então, hoje, uma dica, né, para a família é levar a criança ao parque, brincar, propiciar esses espaços, que hoje a criança, como você falou, fica muito presa no apartamento, quantas vezes a gente já me deparei, a gente vai jantar fora e a criança está lá no celular. Esse é um comportamento que vem dos pais, criança e pai, né? Isso, fica cada um no seu... como forma, fique quieta, se comporte. Então, as regras, os limites, os hábitos, tudo isso são atitudes a serem desenvolvidas primeiramente pela família, que é o primeiro contato dessa criança quando vem ao mundo, e posteriormente junto à escola. Então, se você diz que os transtornos eles têm uma origem biológica, é difícil falar em cura, então? A palavra cura remete doença. Então, transtorno de aprendizagem não é uma doença. Tá? É uma dificuldade, como eu disse anteriormente, aonde essa criança, essa pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, ela aprende de forma diferente. Então, o cérebro dela, as funções cerebrais funcionam diferente. Então, a criança que tem uma dislexia, ela nunca vai deixar de ser disléxica. Tá? Uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção, ela não vai deixar de ter o transtorno de déficit de atenção. Ela vai aprender a lidar com essa dificuldade. Mas isso não precisa ser um rótulo que a criança vai carregar, eu sou disléxica, então não vou aprender de maneira nenhuma. É só ser bem conduzido e bem tratado, né? Ao contrário, não deve ser o rótulo. Então, acontece muito isso nas escolas e na clínica. Então, a família
ela leva o seu filho para o diagnóstico. Vamos supor que nós traçamos o diagnóstico. É uma criança que tem déficit de atenção, hiperativa. Essa criança, ela vai passar por um acompanhamento e o rótulo é perigoso, porque ela não é uma pessoa que não aprenda, que não tem capacidade de viver socialmente. Ela simplesmente vai aprender de forma diferente. Então, esse cuidado, tanto da escola como da família, é muito importante. Quais são sinais que a gente deve reconhecer para que encaminhe uma criança que tem transtorno de aprendizagem para o tratamento profissional? Na escola, o professor deve observar o desenvolvimento desta criança ou adolescente em relação aos demais do grupo. Então, se persistir a dificuldade ou está discrepante aquele comportamento, vale a pena fazer uma avaliação com uma psicopedagoga. Ok. A família também observar se o filho ou a filha está gostando da escola, aprendendo, comportamento agressivo, muito tímido. Então, assim, observar os extremos. Esse é o conselho que eu tenho para dar. Tudo que for no extremo, vale a pena ter um olhar da família e se perceber que se mantém esse comportamento inadequado, a tristeza, procurar a escola, conversar com os professores e aí, de repente, procurar uma avaliação. Esses diagnósticos, eles podem trazer uma espécie de preconceito no espaço escolar? Pergunto isso porque, assim, eu tenho a impressão, às vezes, de que a criança que tem algum tipo de transtorno, alguma dificuldade para aprender ou transtorno de aprendizagem, é tida como um coitadinho, às vezes até usa isso como um argumento. Mas é que eu tirei nota baixa porque eu sou assim, etc. Como a senhora vê essa situação? Tomar muito cuidado. Hoje, o próprio jovem, a criança, pela informação, às vezes ela apresenta o diagnóstico, ela própria. Então, eu já tive conversando com adolescentes na escola e o adolescente falou, Elaine, eu acho que eu estou com déficit de atenção. Ele chega no consultório e já te fala? Já fala. Ou não consegue bem ter um resultado na redação, na prova de redação. Nossa, professora, acho que eu sou disléxico. Então, assim, ele mesmo, né, pela falta de informação, né, quer dizer, muita informação errada, leiga, ele já traça um diagnóstico. Isso é perigoso. Ao atender os pais também. Então, a família chega e relata, né? Professora, eu acho que meu filho tem déficit de atenção. Eu acho que meu filho tem alguma coisa com dislexia. O meu filho é hiperativo. E a mesma situação em relação ao professor. Então, eu sempre fiz um trabalho com os professores para que não diagnostique o seu aluno. Então, nunca dizer para o pai, eu acho que seu filho tem déficit de atenção. Então, também uma dica à família, não permita receber esse diagnóstico dos professores. Sem uma adequada investigação, isso, né? O professor não é o profissional que tem essa capacidade de fazer o diagnóstico. Acho que é importante a gente deixar claro aqui que a pessoa que tem déficit de atenção ou hiperatividade ou outro transtorno, sei lá, descalculia, como você falou, dislexia, não são coitadinhos, só tem uma forma diferente de aprender, é isso, né? Isso, não são coitadinhos, eles conseguem aprender, inclusive pelas pesquisas, alguns transtornos, a pessoa tem um QI acima da média, então ela tem uma capacidade abrangente para isso. Então, você falou do preconceito. Eu vejo mais a escola, o professor e a família transformar essa criança ou adolescente em vítima. Eu não vejo um preconceito, inclusive porque no Brasil, eu acho que tem uma falha, perante o grupo da sala de aula, não é permitido contar. Nós não podemos contar se uma criança tem dislexia sem autorização dessa criança. Entendi. Porque em outros países isso é uma coisa muito natural. Então, se a criança tem dislexia, o déficit de atenção, o professor ou a própria criança compartilha com o grupo. Então, interessante no nosso país que frisa, né, que não se pode ter um preconceito, tem que ter a inclusão. Eu também concordo, tem que haver a inclusão, mas é uma inclusão escondida.
Olha que interessante. Então isso a gente tem que tomar cuidado. E você que está assistindo o Vida Viva de hoje, o assunto está muito interessante. Nós estamos aqui com a professora Elaine Copos, que está falando sobre transtornos de aprendizagem. Mas eu parei um pouquinho para te dar um recado. Se você que está assistindo o programa e ficou com alguma dúvida, quer conversar com a gente, manifestar sua opinião, sua ideia, escreve para a gente, manda um e-mail e a gente vai te mandar um presente. Você vai levar esse livro aqui, o livro Viva com Esperança, que fala sobre quais são os segredos para que você tenha qualidade de vida, que é o que a gente deseja para você todos os dias e em todos os programas nós sempre falamos isso aqui. Bom, tá dado o nosso recado, podemos retomar o tema. Professora Elaine, a criança ou adolescente que tem algum transtorno de aprendizagem necessita mudar de escola, ir para uma escola especial ou ela pode estudar numa escola comum? Não precisa mudar de escola. E ela pode estudar numa escola comum. E a escola precisa tratar ou deve tratá-lo, o aluno com alguma diferença, tem alguma adaptação? Como é que é essa questão do tratamento da escola para o aluno que tem dificuldades de aprendizagem? A escola ela precisa ter uma equipe multidisciplinar para avaliar cada diagnóstico. Então, o que é mais recomendado é que essa equipe possa analisar as recomendações aos profissionais, sentar com o seu grupo de professores e traçar metodologias de trabalho com este aluno. Então a escola tem ou não tem que agir diferente? É só algumas adaptações, é isso? Eu sempre sugeri tratar esse aluno da mesma forma. Porque isso para mim é uma surpresa. A criança, ou o adolescente, ele precisa entender que ele é capaz. Ele não é uma pessoa especial no sentido que não consegue aprender. Ah, entendi. Então tem que tomar muito cuidado para não criar a filosofia do coitadinho. Como nós falamos, né? Em relação ao professor com aquele aluno e à família também. Então assim, primeiro tem que deixar bem claro, são crianças e adolescentes capazes de aprender perfeitamente. Tá. Eu tive um aluno no 6º ano com dislexia, e hoje ele está numa ótima universidade. Então eu já tive na minha carreira, né, de escola e consultório, adolescentes e crianças que quando receberam o diagnóstico, o laudo, vem aquela angústia da família e a primeira pergunta sempre é essa escola serve para o meu filho? E eu tenho uma filosofia particular, né, eu sei que tem teorias diversas sobre o assunto, que qualquer escola serve para qualquer criança e jovem. Ah, que boa notícia. Eu acredito muito nisso. Vai depender da filosofia e da expectativa da família. Então, por exemplo, se tem uma criança numa escola exigente, que prepara para os melhores vestibulares do Brasil, e essa criança tem um diagnóstico, se a família fizer o acompanhamento, Mariana, junto com a escola, com os profissionais, né, trabalhar com uma tríade aí em função dessa criança e do seu desenvolvimento, ela vai ter o mesmo ou até melhor desempenho que as crianças que não apresentam o transtorno de aprendizagem. Agora vamos imaginar, professora, uma situação oposta a essa que você mencionou. Uma família que não percebeu, uma escola que não percebeu. O que pode acontecer com um aluno que chega na adolescência ou na idade adulta e não foi diagnosticado, não foi tratado? É muito triste, porque ele vai ser um adulto que no âmbito profissional pode sofrer vários problemas, não se adequar e ao social também. E um grande risco desse jovem na fase adulta é ir para o caminho das drogas. Porque ele não consegue lidar com as frustrações, não entende porque não se adapta, então é um sofrimento muito grande, é uma angústia. E aí ele se sente, né, aquém da sociedade. E aí busca, muitas vezes, refúgio naquilo que dá prazer imediato e a droga é um risco. Os transtornos de aprendizagem são causa de abandono escolar? Sim. Que é uma realidade no Brasil, né? Provavelmente, principalmente nas classes sociais mais humildes, onde não se tem a condição do tratamento e do diagnóstico, pode gerar um abandono, sim. Eu tive um privilégio de trabalhar um tempo na clínica da PUC, que é um lugar que você pode buscar ajuda, que tem uma equipe de profissionais e é gratuito. E me deparei com alguns adolescentes de 12, 13 anos, por exemplo, que já estavam saindo, abandonando a escola, porque com essa idade não sabiam ler e escrever. E quando foi feito um trabalho, nós conseguimos alfabetizá-los
e aí retomar, né, essa vida dessa criança, desse jovem para a escola. Então, você vê que impacto que isso pode causar? Enorme, Mariana, né? O impacto, e vai gerando aí a pessoa que não vai se ajustar na sociedade e caminhos aí tristes que ela pode percorrer. Pode até ser causa, então, de ansiedade, depressão, porque a pessoa se sente inferiorizada, né? Isso tudo pode acontecer, né? Inclusive, o transtorno de aprendizagem pode, não tratado, levar a outras doenças, né? Aí sim, doenças. Perigosa, depressão, transtorno bipolar, e aí vai gerando outras, né, situações difíceis aí para essa pessoa. E professora, que dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm os filhos que falam, puxa, será que isso acontece na minha casa? Será que isso acontece comigo? Ou adulto, algum adolescente, adulto que pode estar vindo, tem dificuldade de se ajustar no trabalho. Que dicas você daria para essas pessoas que nos assistem? Primeiramente, acreditar que é possível, né, o ser humano mudar. Então, nós somos pessoas, somos resilientes, né? Procurar ajuda. Então, tem uma suspeita, tem uma dificuldade, converse com a escola, tente buscar um profissional para fazer uma avaliação, porque às vezes a dificuldade é sintoma, a preguiça, então é um sintoma. Com o diagnóstico, você vai eliminar. É preguiça mesmo, ele precisa de uma reeducação ou é um transtorno? E aí buscar uma trajetória, uma intervenção adequada que vai ajudá-lo. E procurar, eu acredito muito hoje no jovem procurando Deus também. Eu vejo muitas famílias e os jovens sem Deus no coração. Olha então, eu assim, a pessoa, independente da religião, ela precisa do espiritual. Com certeza. Ela precisa acreditar, ter fé. Então eu vejo que o jovem hoje está faltando esse lado espiritual na vida deles. Professora Elaine, foi uma alegria imensa receber você aqui no programa Vida Viva. Certamente você nos ajudou muito a entender toda uma questão que faz parte mesmo do dia a dia das famílias, e a gente quer receber você mais vezes aqui, viu? Muito obrigada, e aos pais que estão me assistindo e professores, acreditem nessas crianças, nesses jovens. Obrigada. E a você que ficou conosco até o fim da entrevista, o nosso muito obrigada, desejando que você nos assista na próxima semana e desejando que as coisas que a gente aprendeu aqui possam ser realidade na sua vida e na sua família. Fique agora com uma mensagem espiritual. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e pela graça de Deus. Não faz muito tempo eu assisti o filme Êxodo, esse novo filme que estava em lançamento há alguns dias, e eu tive a oportunidade de assisti-lo. Não gostei muito do filme, mas foi interessante em alguns aspectos, porque também não retratam de forma fidedigna a história bíblica, a história de Moisés. E assistindo o filme eu pensei em preparar um tema a respeito deste assunto, a respeito de Moisés, para o nosso programa, para o Vida Viva. E o tema que eu trouxe à tona, que está aqui, é a respeito da história do povo de Israel quando esteve no Egito, escravizado no Egito. O povo de Israel ficou 400 anos preso no Egito. E lá no Egito, este povo sofreu, foram escravos, viveram na angústia nas mãos do faraó. Entretanto, Deus chama Moisés para libertar este povo do Egito. E chegou o momento do povo sair do Egito. E o povo estava caminhando no deserto e agora rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos pais do povo, aos profetas, aos patriarcas. E aí, Faraó, percebendo que o povo não estava mais no Egito, enviou o seu exército para matar o povo, prender novamente o povo. E aconteceu que quando o povo de Israel olhou para trás e viu que o exército egípcio vinha a todo vapor para destruí-los, o que o povo fez? O povo então indagou a Moisés, fez algumas perguntas a Moisés. Moisés, por que nos tirastes do Egito? Não havia no Egito sepulcros para que morrêssemos lá? Por que nos tirou do Egito para que morramos nesta terra, que morramos no deserto? Aí Deus então começa a falar através
de Moisés, e é esta parte que desejo trazer à tona a você. Então nós vamos lá em Êxodo capítulo 14, o versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Querido, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? O que as Santas Escrituras está nos ensinando? A primeira questão, não temais. Deus disse ao povo de Israel: não temais, não tenha medo, confie no pastor das ovelhas, confie no Deus Todo-Poderoso, confie naquele Deus que sustenta este universo na palma das mãos. Você não tenha medo, confie no seu Deus. Depois, a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos, ou seja, nada de afobação, nada de retrocesso, tenha calma, não é o momento de agir. Isso tem muito a ver comigo e contigo, que nós vivemos numa cultura que prega afobação, que nós temos que resolver os nossos problemas rapidamente, na hora. E Deus diz: não chegou a hora. Por que não chegou a hora? E lá está escrito: e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Deus quer livrar você, querido. Deus quer livrar a sua família. Deus quer dar salvação na sua casa. E Deus pode fazer isso. Assim está descrito nas Santas Escrituras, na palavra de Deus. Mas desejo destacar um texto deste capítulo 14 que fala muito ao nosso coração. Esse texto está lá no versículo 19, que diz assim: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Quem é esse anjo de Deus? Isso é chamado na teologia de teofania. O que é teofania? É a imagem de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento. Este anjo que estava à frente do exército de Israel, o próprio Jesus, se retirou e se colocou lá atrás do exército de Israel. O que significa? Que Deus está onde está o nosso problema. Lá atrás estava o problema que o exército egípcio vinha para destruir o povo. Querido, Deus está onde está o seu problema. Onde está o seu problema? Lá o Senhor estará contigo. Entrega a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Um grande abraço e até a próxima. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Caetano do Sul. Aqui passamos momentos agradáveis junto aos nossos amigos e familiares. Quando a gente vai na igreja e aí a gente conversa com as pessoas e percebe que elas têm as mesmas dificuldades que a gente, que elas passam pelos mesmos problemas que a gente, e mais do que isso, que elas têm as orações, as respostas dessas orações respondidas também, a gente se anima, a gente fica feliz, a gente aumenta a nossa confiança em Deus. Então eu penso que essa comunhão na igreja fortalece a nossa fé, por isso que é importante a gente frequentar a igreja. Alguns dizem assim: não é necessário estarmos numa igreja porque basta o que eu tenho no coração, né? Mas dividir o que nós temos, aquilo que nós aprendemos entre irmãos, dentro da igreja, faz toda a diferença no nosso dia a dia, sim. Se você, assim como eu, prefere bons programas, traga seus amigos e venha nos conhecer. Nosso foco principal é estarmos mais próximos de Deus e cuidarmos de você e da sua família. Aqui nós oramos, cantamos e estudamos a Palavra de Deus. E é na igreja que nós conseguimos expressar a nossa adoração, principalmente uma adoração ao verdadeiro Deus. Aqui eu consigo tudo o que eu preciso para a minha vida, tudo que eu preciso no meu relacionamento, nos meus estudos, na minha vida diária, minha comunhão com o próximo, tudo eu encontro aqui, porque Deus é a essência de tudo. Aqui temos muita música boa e bons amigos. Venha nos conhecer e convide os seus amigos. Estamos de portas abertas esperando por você. Visite o nosso site iasdsãocaetano.com.br.